Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar a viga V1. A viga V1 é uma viga biapoiada que serve de apoio para a nossa laje com forma steel deck. É uma laje maciça com forma steel deck que nós vimos de dimensionamento nas aulas 1 e 2, considerando viga composta. A viga passou, o conjunto passou, laje e viga passou os esforços. Ótimo! Mas nessa aula de hoje eu vou mostrar como dimensionar o perfil W sozinho, calcular o perfil W em separado. Como eu vou fazer isso enquanto aluno, eu não tinha confiança nesse critério de via composta e eu considerava separado. É um pouco mais conservador, pois você não está tirando partido da laje. Então vamos calcular a viga V1, é um perfil W, pequenininho, sozinho. Eu vou mostrar como calcular o perfil W completinho, com e sem contenção lateral. Serão os objetos dessa aula de número 3. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projetos de vigas compostas. Aula de número 3, de laje steel deck, viga V1, parte 1. Então, essa viga V1, pintada de vermelho, especialmente para você, onde nessa aula iremos aprender a dimensionar um perfil W, né, considerando com contenção contínua de uma laje por sua mesa comprimida, e na parte 2, considerando um perfil W apenas com as contenções dos apoios, sem laje nenhuma servindo de apoio e de contenção lateral contínua. Dados da viga de perfil W 200 por 19,3. É um perfil pequenininho, muito usual para pequenos projetinhos de mezaninos ou de pequeno porte, ou situações pequenas como essa, de vãos pequenos. Dados. As propriedades mecânicas do aço comuns para os aços em chapa fina ou chapa laminado a quente são as mesmas. É o módulo de elasticidade, 200 mil megapascal, 205 mil megapascal, é mais utilizado para o momento fletor. O módulo desses elementos, cuidado, é em gigapascal, essa unidade, 76 mil gigapascais. Então, ele é mais utilizado para cisalhamento ou cortante e torsor. O coeficiente de porção do aço é 0,3. No concreto, eu sempre lembro, né, aproveitando a oportunidade, é 0,20. Antigamente era 0,15, mas ele varia em laboratório, 0,15, 0,20 para o concreto. E o coeficiente de dilatação térmica do aço é esse monte de zerozinhos aqui por graus centígrados. Eu não costumo utilizar esse coeficiente. Eu costumo considerar em projetos uma junta a cada 90 metros. Ou seja, se o projeto tem menos que 90 metros, eu não considero uma junta de dilatação térmica. Concreto, eu considero uma junta a cada 30 metros. Propriedades mecânicas do enrijecedor e do eletrodo. Eu sempre separo no Excel a tensão admissível do enrijecedor, para não misturar, não trocar as bolas. Assim, eu não vou utilizar sem querer a tensão admissível do eletrodo numa equação onde eu teria que usar a tensão admissível do perfil. Isso já aconteceu em minhas equações, é comum, até comum você cometer esse erro de trocar em algum momento. Então, eu separo. Quando eu vou dimensionar o enrijecedor, eu só vou naquela célula que tem a tensão admissível do enrijecedor. Parece trivial, mas é importante. O STM36 é o tipo de aço mais comum que a gente utiliza para compor enrijecedores, né, para chapas de modo geral, a STM36. E o eletrodo? O eletrodo para chapas grossas, perfis W, aí sim, eu considero um eletrodo E70. Chapas finas, como a gente viu até aqui nas aulas do mezanino, é de 3 milímetros, um aço sai 1008, um aço menor, não é só a espessura, mas também um aço menor, é menos resistente do que o A36, eu considero um eletrodo E60. E a tensão admissível, no caso, tensão de escoamento do eletrodo E70 é de 485 megapascal. Do eletrodo E60 é de 415 megapascal. Tipo de aço dotado, no caso, aí sim, no Excel eu entro com as propriedades de resistência de tensões apenas do perfil que eu vou utilizar. Se eu fosse utilizar um perfil de viga soldada, por exemplo, eu me utilizaria do aço A36. Então seria 250 megapascal,
tensão admissível, 400 megapascal, tensão última. Como é um perfil W, a gente utiliza perfil, no caso, tipo de aço, A572 grau 50 para perfil W. Então, a tensão admissível é mais nobre, é de 345 megapascal. E a tensão última não é de 400 megapascal igual ao do A36, é um pouquinho maior, é de 450 megapascal. E a tensão residual, sigma R. No passado, a gente utilizava um outro percentual. Hoje em dia, pela norma vigente NBR 8800/2010, ele equivale a 30% da tensão admissível, ou seja, 30% vezes 345 megapascal resulta em 104 megapascal. É, lembre bem, frise bem desse sigma R, pois em algumas equações a gente vai estar utilizando o sigma R, então você já sabe onde encontrar o sigma R. Continuando os dados, as propriedades geométricas do perfil W200 por 19,3 é essencial colocar isso no Excel. Então, o D minúsculo, o perfil W, é a altura total, de extremo a extremo, né, de topo de flange superior ao fundo de flange inferior. É extremo. Altura total mesmo. É de 203 milímetros. O BF, a largura, é de 102 milímetros. Ah, mas o perfil tem 200 milímetros de altura. Como é que ele tem 203 milímetros? Não, ele pertence à família W200. E nessa família haverá uma variação. Haverá perfis com 190, um exemplo, 198, 199, 201, 202, 203, e assim por diante. Há uma variação dentro de cada família em perfis W. E a massa é 19,3 quilos por metro, a massa do perfil. Então, assim a gente chama um perfil. No caso, W é o tipo de perfil, é um perfil de mesa, de flange. No caso, quer dizer, W vem de wide, quer dizer largo em inglês. Vem de mesa do flange largo. O 200 é a altura em milímetro, sempre milímetro, e a massa em quilos por metro. PW é a espessura da alma. Tem uma boa espessura de alma, acima de 5,8. Sabe bem uma solda de 5 milímetros. Então, a gente está trabalhando com perfis de chapa grossa efetivamente. O TF é a espessura do flange, 6,5 milímetros. Aceita uma solda muito boa de 6 milímetros de filete e assim por diante. O H e o HW é a distância entre flanges, ou seja, a altura da alma, né? Seria a distância, no caso, da face inferior do flange superior ao topo do flange inferior. Ou seja, sem desconsiderar, no caso, o raio de concordância, que eu vou mostrar daqui a pouco. A achura, você sempre mostra no desenho de metálica, a menos que a montadora ou a fabricante acorde, faça um acordo com você. Olha, não mostre a achura que gera confusão nos desenhos. Algumas montadoras podem pedir isso, mas é um critério entre você e essa montadora e você pode atender tranquilamente, não mostrar a achura. Mas em desenho técnico, você sempre vai estar mostrando a achura, no caso, para cada seção transversal, cada corte, você sempre mostra a achura. E aqui o raio de concordância. Note que o HW ele não é descontado do raio de concordância. Eu chamo de HW altura, no caso, é web, da alma. Web em inglês significa alma. Então, a altura da alma mesmo, íntegra, 190 milímetros. Mas a gente tem o D'. O delin ele seria a distância livre entre flanges, ou seja, descontando o raio de concordância. Então, o delin para esse perfil seria de 170 milímetros. O que é isso? É o 190 milímetros, no caso, menos, no caso, 170 milímetros. Se você subtrair do delin e dividir por 2, você encontra o raio de concordância, 10 milímetros aqui e 10 milímetros lá embaixo, ou seja, 1 centímetro de raio de concordância em cima e embaixo. Então, ondeirinha tem nada mais é do que uma altura, a altura da alma, descontando flanges, superior e inferior, e descontando o raio de concordância nas duas extremidades. No perfil de viga VS, viga soldada, a gente considera ele não tem raio de concordância, ele é soldado direto na mesa, não tem essa curvazinha. Então, a altura que a gente considera para cortante é essa altura livre total, HW. Para o perfil W, a gente considera o D' como altura livre para o cômputo, o cálculo desse isolamento. Então, fica aqui o raio de concordância. Sempre que a gente fala em raio de concordância, você volta nesse slide e se lembra onde ele está. E na ausência de um raio de concordância, caso ele não venha a ser mostrado numa tabela do fabricante, normalmente ele vem chamado de K minúsculo, né, em algumas tabelas de fabricantes. E caso ele não venha a ser mostrado, você pode considerar o raio de concordância como sendo equivalente a 2 ou 3 vezes a espessura do flange. Isso eu aprendi com técnicos antigos
quando a gente tinha tabelas mais precárias no passado, mais sequinhas, e essas informações acabavam não vindo. Ou, se o fabricante forneceu D', você subtrai o HW do D' e divide por 2, como fizemos aqui em cima. A propriedade geométrica, no caso do perfil W200, ela continua através do cálculo do cômputo de todas as propriedades mais importantes para o cômputo do perfil. A gente vai utilizar ao longo dessas aulas. No caso, para dimensionar um perfil W, você precisa dar a seção transversal, o momento de inércia em relação ao eixo x e eixo y, o módulo resistente em relação ao x e o y, o raio de giração. Se eu ouvir a chamar em alguma fórmula R minúsculo ou I minúsculo, é a mesma coisa, não tem problema. Então, tanto faz chamar o R minúsculo e minúsculo, que é o raio de giração, para x e para y. Note como os valores para direção em y são menores, porque a viga ela tira mais partido, no caso, de sua altura. Então, a viga montada, né, com a sua altura voltada para o manto fletor, ela é mais útil do que ela deitada. Então, você sempre trabalha a viga foi feita para trabalhar sempre em pé. Então, a gente tira mais propriedades, extrai as propriedades melhores da viga com ela em pé. Deitada ou ao longo do eixo Y, você não tem tanta resistência se você comparar. E os EX e os EY são os módulos de plasticidade, no caso do aço, do perfil. Caso você não encontre na tabela do fabricante, você pode recorrer a uma formulazinha antiga, equivalente a 1,12 vezes o módulo de resistência, ou seja, 1,12 vezes 176,1 centímetros cúbicos, equivale a 186,03 centímetros cúbicos. Note que é bem próximo o valor. É um pouquinho menor, ótimo, então o valor da resistência está conservador. Então, você pode recorrer a essa equação, caso na tabela do fabricante, e nem sempre vem, viu? O módulo plástico, ele nem sempre vem indicado na tabela do fabricante. Então, esses valores são fáceis de encontrar em equações de livros antigos no Brasil, bem fácil. Agora, para o momento torsor, para o conceito de empenamento e o raio, em caso de giração torsional, você vai ter mais dificuldade. Você não vai encontrar, é difícil encontrar equações de livros antigos que tragam valores exatos conforme a tabela do fabricante. Eu me utilizei já de inúmeras aventuras em livros antigos, livros conceituados, respeito todos eles, né? Por isso que eu não vou respeitar, mas é difícil conseguir uma equação. Então, esses valores em preto, eu resolvi calcular tudo pelas equações mostradas na norma canadense, que eu vou mostrar para você nos próximos slides. E através dessas fórmulas, eu obtive os valores exatos conforme a tabela do fabricante. Então, em preto, são valores obtidos conforme a tabela, no caso, equações pela norma do Canadá. E em verde, eu coloquei valores que são próximos. A gente não vai utilizar esses valores em verde, vamos utilizar os valores em preto. São valores que eu venho calculando nas minhas tabelas em Excel há muito tempo, me aventurando por esses mares, né, de livros antigos, conceituados, mas os valores são próximos. Note que não são exatos. Até o valor de ZX dá um pouquinho abaixo de 186. Então, o momento torçoso, 3,15. A constante de momento torçoso, 3,15, ela dá um pouquinho abaixo. A constante de empenamento, das mais difíceis de conseguir esse valor, mas até que deu próximo. E o raio, no caso torcional, 2,61, também deu um pouquinho próximo. Mas não deram exatos. Esses valores em preto batem exatamente casa decimal com os valores do fabricante. E em verde são próximos, são valores utilizados, focados em equações encontradas em livros antigos. E aqui eu mostro todas as equações trazidas pela norma canadense. É super fácil de substituir, você coloca isso no Excel e tá prontinha para você utilizar. Duas vezes BF, no caso a largura da mesa, do flange, vezes o TF, a espessura do flange, mas cuidado com chaves, colchetes e parênteses. Eu sempre separo tudo direitinho. Primeiro resolvo parênteses, depois colchetes, depois chaves. Então, duas vezes TF, você subtraindo da altura total, que é o D minúsculo, a gente já aprendeu. No caso, está tudo em colchetes, multiplica pela espessura da alma. Então, as fórmulas estão aqui, momento de inércia, momento polar. Eu coloquei os dois juntos porque são irmãos, são próximos. Esses momento de inércia, momento polar, são valores próximos do ponto de vista conceitual. Então, as equações estão montadinhas, numerador, denominador. Isso dá um trabalho que você não imagina, mas está tudo mastigadinho para você
Basta colocar no Excel. Quem dera eu tivesse isso na minha época de aluno há 20 anos atrás. Não, sempre me aventurei em diversos mares e nunca consegui encontrar valores exatos. Eu sempre quis independência no meu Excel. E eu só consigo essa independência depois de anos encontrando melhores fórmulas aqui ou ali. Mas essas fórmulas estão já averiguadas e elas, principalmente para o momento, no caso, o momento, a constância de penamento, momento torsional, que é o IT ou J, você vai encontrar valores exatos. Essas constantes, elas nem sempre vêm na tabela do fabricante. E sem elas, você não consegue terminar de dimensionar um perfil W. Então, fica aqui tudo mastigadinho para você. E o módulo de resistência e o rádio de geração eu não coloquei, porque isso aqui vem da mecânica vetorial, isso aqui tem que estar no sangue, tem que estar no nosso osso, né, como engenheiro, engenheira. Então, o módulo resistente é o momento de inércia dividido pelo centroide. Para vigas simétricas, no caso, ao longo do eixo X, seria D sobre 2. A viga simétrica, então o centroide passa exatamente no centro, então D sobre 2. Momento de inércia sobre D sobre 2, você encontra o módulo resistente. Super fácil, a partir do momento que você tem momento de inércia em torno do eixo X. E o X, raio de geração em torno do eixo X, você tem que é o aumento de inércia dividido pela área de ação transversal, raiz quadrada, no caso, o aumento de inércia dividido pela sua área de ação transversal, você encontra o Ix. Isso aqui serve para concreto armado, para metálica, é a mesma equação. Para madeira, isso aqui é a nossa obrigação saber e tem que estar no sangue. Continuando, no caso, as propriedades geométricas da viga, essa é a nossa viga V1, chamei de viga V1. Nesse projeto tem várias vigas, ela tem outra numeração. Eu chamei de viga V1 para facilitar a nossa vida. Vamos trabalhar só um trechinho desse grande projeto. Então, a viga V1, a gente computa para efeito de cálculo, comprimento de viga, como sendo a distância entre o centro, no caso, é, entre o eixo da viga, que serve de apoio a uma extremidade, ao eixo da outra viga, que serve de apoio na outra extremidade. Então, essa distância de eixo a eixo, de vigas que servem de apoio, e não o comprimento da viga, efetivamente, de fabricação, que a gente chama de comprimento, no caso de contenção. Como ela não tem nenhuma contenção lateral, ela possui, sem a laje, ela não tem outra contenção lateral, ela possui uma contenção a cada 1,725 m, né, milímetros. 1,725 m é a distância entre pontos de contenção lateral. Mas essa viga ela vai ter, sim, a laje contida, contendo toda a sua mesa superior. Essa é o carregamento da nossa viga. Eu arredondei aqui 1,73 metros pelo programinha FTU do engenhado, criado pelo engenheiro e pesquisador Luiz Fernando Marta. A gente calculou já isso nas aulas anteriores, na aula 1 dessa mesma laje steel deck. Então, o comprimento do vão para a viga V1 é de 1.725. Você utiliza 1.725 milímetros para o cálculo da viga, considerando ela com contenções ou sem contenções. O comprimento dela, no caso, o comprimento do vão, vai ser sempre esse, não importa. E a distância, no caso, entre pontos de contenção lateral, considerando a viga sem a laje, ou seja, imagine que ela não tenha laje para conter ela. Então, a gente teria que tirar partido apenas dos pontos de contenção lateral. Então, a distância entre pontos de contenção lateral para a viga V1 seria de 1.725 milímetros. E o coeficiente de comprimento, no caso efetivo, em relação ao x, é o coeficiente de flambagem, o Kx. Para qualquer viga biapoiada, qualquer viga nesse sentido, qualquer uma dessas vigas, o Kx ele sempre vai ser igual a 1. Então não se preocupe, Kx e Ky é sempre igual a 1 para vigas biapoiadas. Os esforços solicitantes aplicados na viga de perfil serão, no caso, objetos do nosso item 2. Esforços solicitantes. Os valores do coeficiente de ponderação da resistência pela norma, né, vigente é o gama 1, 1,10 para cargas permanentes e 1,35 é o gama A2, cargas acidentais. Momentos fletores, a gente já obteve lá na aula 1, como eu falei, pelo provimento da FITU, direitinho, montando o carregamento. A gente obteve o menor momento, no caso é zero, né, nos apoios, e no centro, no meio do vão, é de 1,3 kN. Então, sempre chama MX1 o menor, MX2 o maior.
cisalhamento ou cortante, né, seria de 2,9 quilonewtons. Os valores dos momentos fletor e desse cisalhamento de cálculo são: na aula 1, a gente não considerou 1,10 e 1,35. Para efeito de simplificação nessas aulas, eu estou considerando a moda antiga. Eu estou multiplicando por 1,5, momento fletor no caso nominal, e encontrando o momento fletor ponderado de 1,95 quilonewtons-metros. O mesmo para o cortante. Eu estou considerando 1,5 para computar a carga total de carga permanente, carga acidental, né, no caso, e encontrar o esforço cortante ponderado. Então, esses esforços ponderados que a gente vai comparar com os momentos fletores resistente e esforço cortante resistente. Você recorra à aula 1 se precisar dessa laje Schudeck para ver onde a gente encontrou esses valores de esforços solicitantes. Item 3, classificação do perfil W200, quanto à flambagem local. É o primeiro item que você faz na tabela do Excel. Se ele não passa, você já revê o perfil com alguma propriedade. Então, o primeiro passo no Excel é a classificação da seção quanto à flambagem local. E note que o buckling, que a gente chama em inglês de flambagem local, seja da alma ou do flange, ela acontece. E ela acontece devido à perda de estabilidade, no caso das chapas comprimidas, componentes, né, do perfil. Então, quando você tem, no caso, tensão, um momento fletor, no caso, uma viga dessa, se ela estiver em balanço, você vai ter tração na parte superior com pressão na parte inferior. Note que o buckling, no caso, a flambagem local, ela aconteceu na parte comprimida, no flange que estava comprimido. Então, note aqui são testes de laboratórios, uma outra viga com furações em seus flanges. Note o flange sofrendo a flambagem, a deformação, a alma também sofrendo a deformação. Depois que acontece no flange, acontece na alma, é inevitável. E aqui uma deformação local, no caso web, seria o Wzinho que eu chamo lá atrás, perfil W. O W vem de web, perdão, o W do perfil W vem de wide, largo. O web, o chamo de TW, no caso, seria a espessura da alma. Web, então, é outro Wzinho, da alma. Então, no caso, é um buckling, é uma flambagem local, da alma localizada. Note aqui a deformação pontual nessa região bem exclusiva da alma dessa viga. É um perfil com assimétrico, note aqui o flange inferior ou superior maior e o flange inferior, no caso o superior na outra extremidade, menor do que o outro flange. Então é uma viga assimétrica, bem chatinho de calcular, é mais utilizada para, no caso, vigas de ponte rolante. A gente utiliza perfis assimétricos. Aqui embaixo estão as referências, no caso dessas fotografias. Valores e limites de B sobre T em peças comprimidas para impedir flambagem local, antes do escoamento do material. E para perfil I, W ou H laminado, pela norma, você utiliza essa equação. B2 sobre T, no caso, é igual a BF sobre 2, que no caso seria a largura do flange sobre 2, referente a B2, dividido pelo T. T é a espessura do flange. A gente está analisando o flange. Então, você divide por 2 a largura do flange, da viga, no caso, e divide pela espessura do flange, no caso, e tem que obter um valor menor ou igual a 0,56 vezes raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão admissível do aço. Se isso for conferido, no caso, a tensão é completa. Então, aqui 0,56 vezes raiz quadrada de E sobre Fy, você encontra, no caso, 200.000 megapascal, dividido por 345 megapascal, que é a tensão admissível do aço A572 graus 50, não confunda. Se fosse uma viga soldada, seria o aço A36, aí a tensão admissível seria 250 megapascal. No aço A572 graus 50, perfil W, então a tensão admissível é de 345 megapascal. Equivalente a 13,48, no caso, esse limite, o teto limite. Então, se o B2 sobre T equivale à largura do flange sobre 2 dividido pela espessura do flange for menor do que 13,48, a nossa viga vai ser classificada como compacta. Então, aqui obtendo a mesa do flange sobre 2 dividido pela espessura do flange equivale a 7,85. Como 7,85 é menor do que 13,48, a nossa viga já é classificada como compacta. Ufa, a nossa viga está segura, está livre, em princípio, desse efeito de buckling, então a gente está com uma viga bem compacta no seu critério de flange. Dando continuidade, agora o limite para a alma. A gente verificou o limite para o flange. Para a alma, a gente utiliza uma outra equação, que é o HW
no caso seria a altura, no caso da alma, sobre o TW, que é a espessura da alma. Tem que ser menor ou igual a 1,49 vezes a mesma parte da equação. Essas equações de cômputo de escoamento, no caso de flange de alma, né, de flambagem local, a gente sempre utiliza um coeficiente, né, anterior à, à raiz quadrada do módulo de elasticidade para a tensão admissível. Essa parte da equação ela vai ficar se repetindo sempre. O que muda é a coeficiente que antecede essa equação. Então, 1,49 vezes, mesmas propriedades que a gente viu no slide anterior, a gente obtém 35,87. E a outra parte da equação, HW sobre TW, a gente não divide por 2, aquele B2 na fórmula anterior para a flange, divide por 2, porque o flange ele vai se engastar na alma, então a gente considera metade do flange. Aqui não, a gente considera a alma como um todo, 190 milímetros, dividido por 5,8, que é o HW, a altura da alma, obtendo 32,76. Obtendo 32,76 é menor do que 35,37, a nossa alma também é compacta. Então, tanto a flange como a alma para esse dimensionamento, perfil W, são compactos. Essa é a primeira verificação que você faz no Excel. Então, no caso, caso as condições anteriores, essa e a anterior, né, elas não fossem atendidas, não fossem menores do que esses certos limites, elas seriam consideradas como não compactas. O parâmetro de momento fletor resistente, um outro item, né, para as seções I ou H. Muito cuidado com a norma, pois ele sempre cita, no caso, com um eixo de simetria ou dois eixos de simetria. A nossa viga em perfil W tem dois eixos de simetria. Ela é simétrica ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y, em torno do eixo X e em torno do eixo Y. E seções Cs, né, não sujeitas a movimentos de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Então, no nosso caso, ele atende a esse critério da norma. A gente pode dar continuidade. É muito interpretação na norma, tenham muito cuidado. Por isso que eu trouxe aqui mastigadinho, conforme está no nosso livro, né, de Metálicas, pela editora Oficina de Textos, aqui um exercício de reforço. O limite para o flange do perfil IH, ou seja, a gente se enquadra nesse, o perfil W, ele é um perfil I, né, para estado limite FLM. Eu vou estar falando de FLM, FLA. FLM é a flambagem local da mesa comprimida. Não, sempre que falar FLM, você já sabe, recorre a esse slide 14. Para a seção super compacta, esse valor ele não tem na norma atual. Tem nos livros antigos, no livro do P-File, foi minha primeira referência enquanto aluno. O nome do P é super compacta, eu sempre utilizo, ainda até hoje, equivale a 0,3, é um valor bem reduzido. 0,3, né, mais 1, alguma coisa, 0,3. Então, se a viga atender esse critério, esse teto limite, ela é tida como super compacta. E nossa viga, no caso, o limite, 7,22. A gente chamava de classe 1 super compacta. Classe 2 era compacta e assim por diante. Pelos critérios antigos, dos estudos antigos, é, seria uma seção super compacta, classe 1. Sob solicitação, nesse caso, se é classe 1 e atender esse limite, ela tem que estar solicitada, no caso, a esforço normal e momento fletor. E para a seção compacta, aí sim, pela norma atual NBR 802 NBR 8800 de 2008, ela sim, ela atende esse critério. Se ela atender ao critério de lambda P igual a 0,38, ela é compacta. Note que o termo super compacta é um valorzinho um pouquinho mais reduzido do que o critério para a seção, no caso, compacta. Então, se ele atende esse limite, esse teto menorzinho, no caso, ele é super compacto. Se atende esse critério um pouquinho mais folgado, 0,38, não tanto, mas ainda apertado, um pouquinho mais folgado, ela é tida como compacta. Então, 0,38 vezes, note que é a mesma raiz quadrada de E sobre FY, é a mesma coisa. Então, lambda P de 9,15. Quando no limite do FLM, note que o item 312, eu não trouxe o item todinho completo, que é um item bem grande, conforme está na norma. Então, para perfis laminados, a gente calcula o lambda R, ele vai fazer parte desses critérios de verificação. Vou mostrar daqui a pouco o papel do lambda R, mas por enquanto, o lambda R para o perfil laminado, ele é dado por essa equação. Lambda R igual a 0,83 vezes a raiz quadrada, aí muda um pouquinho a forma. Seria o módulo de elasticidade, não dividido só pela tensão admissível, é dividido pela tensão admissível menos a tensão residual.
A tensão residual foi dada lá atrás, acho que no slide 4, no início dessa aula. Caso você precise, volte lá atrás. Ou compute 30% de Fy, onde 30% de 345 megapascal equivale a 104 megapascal. Então, 0,83 é um valor um pouquinho maior do que para teto limite para perfil, no caso, compacto e supercompacto. Um pouquinho maior, vai ficando um pouquinho mais frouxo. Então, 200 mil sobre essa razão, você vai encontrar, no caso, 23,89. Então, essa razão, 200, módulo de elasticidade para tensão admissível menos a tensão residual, vezes esse coeficiente, você encontra o lambda R para perfis laminados. Não troque as bolas. Perfis soldados, você utiliza um outro lambda R. Caso essa viga fosse um perfil soldado, caso que não é, mas caso fosse, você encontraria a mesma equação, é similar, muda para 0,95, e você tem um outro denominador sobre o denominador já existente, Fy menos sigma R, de Kc. E o Kc que você usa só para perfil soldado, não usa para laminado, equivale a 4 sobre HW sobre TW. Só isso. Dando continuidade, agora você calcula, no caso, o valor de lambda. O lambda ele vai ser comparado com os valores de lambda P e lambda R para averiguar a classificação do sublimite pela FLM. No caso, o lambda é igual a B sobre T. Lembra que eu mostrei lá atrás, eu chamei de B2, assim que está na norma? No caso, para flange, muito cuidado com esse valor de B. A gente considera ele sobre 2 por isso, porque a gente considera a parte que tem a contenção da mesa e a outra parte livre. No caso da alma, ela é contida e contida. A gente considera a altura da alma como um todo. No caso da mesa, a gente não considera a mesa como um todo aqui. Ela tem uma contenção intermediária, que é a alma. Então, a gente considera metade da mesa no cômputo do lambda referente ao flange. Então, você tem aqui BF sobre 2 sobre TF, que é a espessura do flange. Então, 102 milímetros sobre 2 vezes 6,5 milímetros, você vai ter 7,85. E condições. Essas são as condições. A gente calculou tantos lambdas até aqui, e aqui que a gente vai entender o propósito. Então, se o lambda, esse lambda, que eu vou chamar sempre em magenta, o lambda foi menor do que 0,3, como a gente viu lá atrás, essa equação, era uma seção super compacta. Eu não chamei de lambda nenhum, essa parte da equação. Eu acrescentei nessa aula, porque ela faz parte dos nossos estudos e livros antigos, como eu falei. Ela não tem na norma atual 8800 de 2008. A norma atual começa de compacta e em diante. Então, eu acrescentei, eu considero ainda nos meus cálculos, a seção supercompacta. E se o lambda for menor do que o lambda P, ela é um pouquinho mais frouxa, que é 0,38, ela equivale a uma seção compacta. E se for um pouquinho menor, no caso um pouquinho mais frouxa, esse teto limite for um pouquinho mais frouxo, mais relaxado, ou seja, o lambda P for menor ou igual ao lambda, menor ou igual ao lambda R, uma seção não compacta. Note que o lambda R, ele é o limite máximo de segurança, pois se o lambda for maior que o lambda R, você já entra numa viga, um perfil esbelto, enfim, perigoso, uma seção bem mais perigosa. Como o lambda é igual a 7,85, o nosso lambda é magenta, o nosso lambda de comparação, ele é menor ou igual ao lambda P, 9,15, então é classificado como compacta. Dando continuidade, agora o FLA, flambagem local da alma. Então, o FLM a gente verificou e aqui a flambagem da alma. Muito cuidado, porque tem várias frases na norma que você tem que interpretar. Se o perfil I, H ou C, que é o perfil W, ele atende esse critério, simétrico, eu botei em vermelho para lembrar você. Tem equações aderidas a perfis assimétricos e tem equações para perfis simétricos. Para perfil simétrico, a seção super compacta, o valor de lambda P é dado pela equação abaixo, 2,35, né? Equivalente a 2,35 vezes o E sobre 345 megapascal, equivalente a 56,58 no caso. Esse também para a alma super compacto, ele não tem na norma atual, a NBR 8800. Eu trouxe das equações antigas. É uma classe 1, um perfil solicitado no momento fletor. Então, se ele recair aqui, ele é uma seção super compacta. São super compacta. E para a seção compacta, o lambda P, assim, pela norma atual vigente, equivale a 3,76 vezes a mesma parte da equação, E sobre Fy. Note que vai relaxando esse valor, quando você muda de super compacto para compacto.
é importante entender eh, as referências dessas equações, as nuances. Então, 3,76 vezes essa condicionante, a gente chega no valor de lambda P de 90,53. Então, se ele for menor, o lambda encontrado para o critério da alma for menor do que 56, vai ser um perfil super compacto. Se for uma alma com lambda P abaixo de 90,53, será uma alma compacta. Já está ótimo, já está jóia para nosso dimensionamento. Assim, continuando aqui o FLA, flambagem local da alma. No caso, o lambda R é o próximo, nosso último lambda, como parâmetro. No caso, para a seção não compacta, ele é o teto limite, no caso. Então, equivale a 5,7. Note que o valor está bem mais, um pouquinho maior do que os valores apresentados anteriormente para a viga compacta, seção super compacta e compacta. Então, esse é o limite, no caso, para o perfil ainda continuar como não compacto, que equivale a 137,24, no caso. E o valor de lambda? Ele vai ser comparado com lambda P e lambda R. A gente falou de lambda R e lambda P. Mas e o lambda, propriamente dito, equivale a HW sobre TW. HW é a altura total, é o D minúsculo, subtraído dos flanges superior e flange inferior. E o TW é a espessura da alma. Então equivale a um lambda de 32,76. As condições para a gente avaliar são essas. O lambda, como eu falei, essa parte da equação como supercompacta, ela não tem na norma atual, é extraído dos livros antigos, o PIFAR e outros livros antigos. Eu utilizo até hoje em meus critérios. É um critério, uma decisão minha. Você pode utilizar ou não, deixa seu critério. Pois pela norma NBR 8800 de 2008, ela vem de compacto e não compacto. Então, se o lambda for menor ou igual a lambda P, é compacto, e entre lambda R e lambda P, note que o lambda R em marronzinho sempre vai ser o nosso limite para, no caso, ficar ali como não compacto. Então, como o lambda ele é igual a 32,76, se eu voltar lá nos slides anteriores, ele foi menor do que 56,58, que era o limite para supercompacto. Então, o nosso perfil com relação à alma, a nossa alma é supercompacta. E ao mesmo tempo, como ela é menor do que o limite lambda p, no caso para a alma compacta, a nossa alma também é compacta. Então, ela é supercompacta e compacta. Quando você tem duas avaliações, duas classificações para a mesma alma, para o mesmo flange, você tem que descartar a melhor condição. Então, você descarta supercompacto e continua como compacto. Você descarta o melhor caso e fica com um caso menos conservador, que é compacto. A nossa liga, nesse caso, ela é compacta. Então, para o limite de flange, a liga foi classificada como supercompacta. O F, né, do flange, o FL mesa, FLM. O FLA, no caso para a alma, foi classificado como supercompacto e compacto. Aqui, apenas já mostrando o que eu falei no slide anterior, você sempre considera o caso mais desfavorável, em caso de se ter uma dupla classificação. Portanto, o nosso perfil, considerando compacto e não e hipercompacto e compacto, no final a gente extrai a menor classificação entre o FLM e o FLA, a gente vai obter seção compacta e está ótimo. Nosso perfil W200 ele é formado, possui mesas e almas, no caso, classificados como seção compacta. Aqui, evite o uso de perfil classificado como esbelto, né? Quando o perfil ele ultrapassa o lambda R, você entra no critério de mesas esbeltas. Aqui é um típico caso. Note uma viga soldada, uma VS, já tinha uma PS. A VS, ela tem os valores indicados em normas brasileiras, né? TF, TW, e assim por diante. PS é um perfil personalizado. Você pode pegar uma VS, por exemplo, e adaptar, mudar alguma espessura ou outra e pedir para fabricar, por exemplo. Pois os VS não tem prateleira. Você vai obter um VS da tabela brasileira e fabricar. Caso você modifique algum parâmetro, TW, HW, você precisa ter um perfil PS. Esse perfil PS, esse termo, aprendi antigamente com os técnicos antigos também. E repasso para você. No caso, uma viga soldada como essa, por exemplo, bem alta, né, você nota que ela é bem esbelta. Só pela fotografia você nota uma certa insegurança a princípio, mas ela deve estar passando. Então nós temos aqui a alma, note a altura do perfil. Caso ele venha se classificar como esbelto, acima de um lambda R, um lambda superior a lambda R, no caso, um perfil esbelto, evite, troque o perfil, aumente, se for um perfil soldado, aumente a espessura da alma,
reduz um pouco a altura, modifica as propriedades, mas faz ele retornar para a situação de compacto, né, ou não compacto. E aqui uma outra viga, também uma viga soldada, aqui os flanges. Note como ela é reta, não tem o nosso raio de concordância. Ele não é perfilado numa máquina. São flanges cortados de chapas, de bobinas, e soldados, no caso, a chapa da alma. Então, um perfil soldado, uma viga VS, por exemplo, ou um perfil PS personalizado. Item número 4. Finalmente, agora vamos calcular o momento fletor, no caso, considerando a contenção. Como nós temos uma laje de forma steel deck, uma laje metálica, e o concreto armado, a laje maciça em cima dessa forma, nós temos uma laje resistente, consistente, em cima da nossa viga de perfil W200 por 19,3 no projeto. Então, sim, quando você tem uma laje em cima de um perfil, você pode considerar sem medo algum, como ele tendo uma contenção lateral contínua da sua mesa comprimida, que é a mesa superior. Então, você pode calcular, como eu irei mostrar no item 4, com contenção lateral contínua esse perfil. Dimensionamento. No caso, a viga, né, W200 por 19,3, tem a laje apoiada sobre a sua mesa, que eu friso de novo, de novo e de novo. A viga ela terá contenção lateral contínua. Isso aqui eu tinha medo, sinceramente, quando eu era aluno, recém-formado, eu considerava sempre a viga sem contenção lateral contínua, considerava apenas os pontos de contenção lateral por outras vigas e acabou. Eu tinha medo de considerar esse critério, mas pode considerar sem medo. Depois, lógico, de alguns anos, 2, 3 anos, calculando, você ganha confiança e começa a utilizar esse critério. Mas pode utilizar desde já esse critério, não tenha o mesmo medo que eu tive enquanto aluno, descobrindo as coisas, e por mim só, e pode ir em frente. Então vamos calcular a viga considerando com contenção lateral contínua, tirando partido do que é contenção lateral contínua, promovida por essa laje com forma steel deck e a laje maciça de concreto armado. Essa laje tem mais do que rigidez suficiente para poder conter a mesa de todas essas vigas que se encontram. No próprio original, aqui nós temos uma laje steel deck por sobre todo esse pavimento, todos esses pavimentos desse prédio. Porque a forma steel deck, ela vai ser apoiada sobre o nosso W200 e sobre o outro W200 que vai apoiar essa viga V1. Aqui vai ser a viga V2, que vamos calcular na aula 4. Então, vamos ter a laje steel deck, vamos ter a laje maciça se apoiando sobre a laje steel deck. Nós temos uma laje que oferece uma rigidez fantástica para a mesa comprimida. Então, não há medo de considerar como contenção lateral contínua. Então, você vai utilizar as equações que eu vou mostrar aqui. Então, momento fletor resistente de cálculo para FLM e FLA. Momento fletor de plastificação da seção transversal é o MPL. Então, momento, no caso plástico, você não usa momento de inércia, você usa momento plástico vezes a tensão admissível. A gente utilizava momento de inércia antigamente, quando a gente calculava pela tensão admissível, método das tensões admissíveis, os aços. Depois que a gente começou a calcular os aços pelo estado limite último, a gente começou a utilizar, no caso, o momento plástico. Sempre utiliza o momento plástico, ZX, para estado limite último, que é o estado que rege os nossos dimensionamentos atualmente. Vezes a tensão admissível, você encontra o momento plástico de 65,9 kN/m. Para a seção compacta, se lambda for menor do que lambda P, o MR é igual a MP. O MRD, momento resistente, ele seria o momento plástico sobre gama 1, caso a seção seja compacta. Vamos averiguar se ela é compacta ou não. Então, o momento resistente seria 65,9 dividido por 1,10, com o coeficiente de redução, no caso da resistência, e que é 59,9 kN/m. Para a seção semicompacta, se o lambda estiver dentro desse intervalo entre lambda P e lambda R, novamente, aqui é um outro critério, mas eu sempre vou chamar o lambda de comparação de cor magenta, o lambda P de verde e o lambda R para o nosso lambda, o teto limite, digamos assim, para não recair na pior situação de perfil esbelto. Então, para a seção pelo FLM, FLA até aqui, eu sempre utilizei essas cores e vou continuar utilizando as mesmas cores para não confundir. Atrelar melhor
somente. Momento resistente, no caso para a seção, no caso, o lambda, vai cair nessa situação, ele sendo uma seção semicompacta, semicompacta ou não compacta, você tem que resolver essa equação. Substituindo o valor de MPL, que a gente já viu, né, no slide anterior, substituindo o MR pelo FLA, que a gente já calculou, o lambda menos o lambda P, lambda R menos o lambda P. Dividido pelo gama A1, você encontra 65,56 kNm. E caso ele tenha, e pelo FLM, no caso, momento resistente pelo FLM, ele seria a mesma equação, apenas substituir o momento resistente FLM. Minto. O MPL a gente calculou no slide anterior. O gama 1 já temos 1,10. O lambda menos o lambda P, lambda R e lambda P a gente já tem, também calculado lá nos critérios de FLM e FLA. O momento resistente para o FLA, momento resistente para o FLM, vou mostrar agora nesse slide. As incógnitas acima referentes a lambda, lambda P, lambda R, já foram definidas, como eu falei, lá no item 3.1.2.a. E os valores de momento resistente que você não tem, apenas trouxe a equação. Essa equação é bem direta, não mostrei passo a passo, mas ela é bem direta, fácil de aplicar. O momento resistente para o FLA, pintei aqui de azulzinho, perdão, para o FLM seria de WC. O C frisei em vermelho, porque é momento resistente, perdão, módulo resistente ou módulo de resistência, parte comprimida da seção do flange comprimido, da seção comprimida da viga. Como é uma viga simétrica, o nosso módulo resistente comprimido, ele é igual ao tracionado. Então você utiliza o mesmo módulo resistente sem medo nenhum, caso a viga seja simétrica. E vezes Fy menos sigma R, que é a tensão admissível. Então essa também é uma fórmula direta, escrita linearmente, não tem problema, de aplicação é fácil. Você obtém momento resistente pelo FLM de 40,11 kNm. E pelo FLA, você encontra o momento resistente pelo FLA, botei aqui em azul, em negrito para fortalecer, é o módulo resistente em torno de X, né? Não considera a parte comprimida, considera módulo resistente em torno de X, que é o mesmo, o perfil simétrico, vezes a tensão admissível, encontrando 59,3 que vem para essa parte da equação. Então, você substitui os mesmos valores, já encontrados lambdas no item 3, 1, 2, A, substitui tudo e você encontra o MRD, no caso, para FLA e para FLM, como mostrado aqui. Momento refletor resistente de cálculo, MRD para o limite FLM e FLA. No item 3.1.2a, a seção é classificada como compacta. A gente já viu que pelo FLM a seção é classificada como compacta. Por isso, adota-se momento resistente de 59,9 kNm, pelos critérios já mostrados. Pelo item também 3.1.2, agora o B, a seção foi classificada como compacta pelo FLA, né? No caso, a inflamagem para a alma. Por isso, adota-se o MRD 59,9 kNm também, que é o menor critério, no caso, para a seção compacta. Portanto, para uma viga de perfil W200, por exemplo, 0,3, com contenção lateral contínua, frisando, com a mesa comprimida, sendo contida por uma laje maciça, com boa rigidez, como é o nosso caso, sob essas circunstâncias, o instrumento resistente é de 59,9 kNm, porque a viga foi classificada como compacta, nós obtivemos um momento resistente, mostrado nos slides aqui anteriores agora, esses últimos. O momento resistente, caso a viga seja compacta, seria equivalente a esse, então você obtém momento resistente para a seção compacta, que seria 59,9 kNm. Você compara esse valor com o momento, no caso, solicitante de projeto, ponderado, que é 1,95, e a viga passou. Acho que o valor está bem acima, né, do necessário, que é uma viga de fachada. Para viga de fachada, você pode tirar a partir de uma viguinha, é uma viga pequena, W200, não pesa tanto. Você pode tirar a partir de uma viga um pouquinho mais resistente, ainda pequenininha, com uma massa pequena, para evitar uma flecha por ser uma fachada. Caso o arquiteto ou arquiteta venha utilizar um vidro na fachada, é importantíssimo você esquecer até critério de resistência. Você utilizar uma flecha muito ínfima, muito reduzida, né? Então, para viga de fachada, eu recomendo, dependendo, se o arquiteto ou arquiteta vier utilizar vidro de fachada, não alvenaria, fechamento com vidro, por exemplo, qualquer flecha mínima acentuada na viga, ela pode trincar o vidro. Então, para viga de fachada com vidro, eu recomendo que você use um limite de flecha de L sobre
600, 800, quase próximo de um limite de frete de ponte rolante. Em vez de usar L sobre 250, ou até um L sobre 400, utiliza até um L sobre 600, ou L sobre 800 para viga de fachada. Então, nesse caso, o momento resistente aqui está bem superior, mas talvez por causa desse critério, de que a deformação ela tem que ser bem reduzida por ser uma viga de fachada. Então, nossa viga passou, ela atende o critério de resistência, o momento fletor ele passou, ele está acima do momento fletor solicitante ponderado de projeto. A nossa viga passa, considerando nesse cálculo o perfil W com a mesa contida, né, de forma contínua por uma laje incisa. Bem, deixo minha gratidão por me acompanhar nesta aula. Essa foi a parte um, onde você aprendeu a calcular um perfil W com a situação de se ter uma mesa, no caso, uma laje maciça, contendo ele de forma contínua, de forma continuada. Então você tem um cálculo completinho, passo a passo, para passar para o seu Excel. Em parte 2 dessa aula, eu vou descartar essa laje como se a laje não existisse e vamos calcular essa mesma viguinha W200, considerando apenas os pontos de contenção lateral, que só tem dois, que estão nos apoios, contidos pelas vigas maiores, sem a laje, em parte 2. Te aguardo na próxima aula. E não deixe de conferir os nossos últimos livros de estruturas metálicas e de pavimentos rígidos, de minha autoria na editora Oficina de Textos, escritos, elaborados, conferidos exaustivamente pela editora e feitos exclusivamente para você, para o seu aprendizado, que eu confio em você e confio no seu crescimento. Então não deixe de conferir quando você tiver oportunidade na oficina, na editora Oficina de Textos. Muito obrigado.